Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 8 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Zelensky encurrala Putin e expõe a fraude russa. Você verá nesse vídeo como a estratégia de mestre da Ucrânia forçou o Kremlin a desguarnecer o seu território para proteger o desfile de 9 de maio. O presidente Zelensky revelou que o anel de defesa de Moscou está sendo expandido, com sistemas retirados de regiões remotas, criando brechas gigantescas para ataques de longo alcance de Kiev. No entanto, ele não tirou sistemas de defesa antiaérea, até onde nós sabemos, da sua residência na região de Valdai. Entenda porque o mundo está prestes a ver a maior mancha de vergonha, de humilhação na história de Vladimir Putin e da Rússia, enquanto a economia regional russa entra em colapso, sob o peso das sanções e da guerra. Assista até o fim. Vamos descobrir as ordens especiais dadas à inteligência ucraniana e como o mito da segurança russa foi destruído. Você que gosta da verdade, inscreva-se no canal. Peço a todos, deem um like, compartilhem e façam seus comentários, que vocês sabem, sempre muito bem-vindos. Eu conto com vocês. Muito obrigado. O anel de ferro que expõe a fragilidade da Rússia. O governo ucraniano, sob a liderança firme e competente de Volodymyr Zelensky, identificou um movimento desesperado da liderança militar russa nas últimas semanas. Relatórios da diretoria principal de inteligência confirmam que o Kremlin está deslocando em massa sistemas de defesa aérea de regiões distantes para proteger Moscou. Ao tentar criar uma bolha de proteção sobre a capital para o desfile de 9 de maio, Putin está deixando o restante da parte europeia da Rússia completamente vulnerável, está deixando sem defesa. Essa matéria que eu estou publicando agora, vocês estão assistindo, ela revela que o ditador russo teme mais uma humilhação de imagem no feriado do que a segurança de seus próprios cidadãos em outras cidades. O presidente Zelensky, da Ucrânia, já emitiu instruções específicas à inteligência para monitorar esses vazios na rede de defesa aérea da Rússia. Para a Ucrânia, essa concentração de recursos em um único ponto abre novas janelas de oportunidade para o uso de armas de longo alcance e contra alvos estratégicos russos. A prioridade da Ucrânia agora é atingir os pontos onde o escudo russo foi removido, provando que a zona desmilitarizada que Putin queria criar está se voltando contra ele. A superioridade estratégica ucraniana é clara. Enquanto Moscou se fecha em uma paranoia defensiva, a Ucrânia amplia seu leque de alvos legítimos. O mundo está vendo um exército que que é o exército russo, não consegue proteger seu espaço aéreo de forma uniforme, recorrendo ao canibalismo das defesas regionais. O desespero de Vladimir Putin para salvar o desfile é a prova final de que ele perdeu o controle sobre a segurança nacional da Federação Russa. É uma mancha de vergonha que marcará o regime de Putin. Especialistas em defesa como Yuri Romaniuk afirmam que qualquer ação ucraniana durante o feriado de maio será uma derrota política devastadora para o Kremlin. Se a Ucrânia golpear Moscou ou qualquer outra cidade nesse dia, o fato será lembrado por gerações como a prova definitiva da degeneração militar russa. O objetivo ucraniano é transformar, ou melhor, demonstrar que Putin é incapaz de defender até mesmo o coração do seu poder no dia que ele considera o mais importante do ano. Essa marcha da vergonha serve para destruir a narrativa interna de que a Rússia está vencendo a guerra, ou que seu território é intocável. Mas nós já sabemos que não é intocável, que seguidamente tem semanas que todo dia a Ucrânia bombardeia inúmeras vezes o território russo e com sucesso. A superioridade informativa de Kiev coloca Zelensky em uma posição de vantagem.
moral e tática perante a comunidade internacional e o próprio povo russo. Enquanto a Rússia finge força na Praça Vermelha, a realidade é que o exército russo está esgotado e incapaz de cobrir todas as frentes. Um ataque bem-sucedido, ou mesmo a simples ameaça real de desestabiliza a imagem do homem forte que Putin tenta desesperadamente manter. A Ucrânia está esmagando a autoridade de Moscou, ao provar que a loucura pela vitória de Putin transformou o país em um gigante com pés de barro. A humilhação russa não será apenas militar, mas uma derrota informativa que mostrará ao mundo que as forças armadas ucranianas ditam o ritmo desse conflito. O feriado de 9 de maio, antes um símbolo de união, agora é o símbolo do medo e do fracasso de um ditador que está isolado. E há um colapso regional, também está vendo, e a falência dos orçamentos russos. Além da crise militar, a crise política, que a gente comentou agora, o presidente Zelensky trouxe à luz dados alarmantes sobre a situação econômica interna das províncias da Rússia. O volume de perdas diretas decorrentes das sanções e dos ataques ucranianos contra a produção e exportação está sufocando os orçamentos regionais. Muitas regiões russas enfrentam uma falência de fato, com o processo de produção paralisado e exportações bloqueadas, o que gera instabilidade social. Enquanto Putin gasta bilhões em um desfile de fachada, o interior da Rússia sofre com a falta de recursos e a deterioração dos serviços básicos. A Ucrânia tem proposto repetidamente o caminho da diplomacia genuína e um cessar-fogo real para restaurar a paz e a segurança na região. Contudo, a recusa de Moscou em aceitar termos justos e sua insistência em chantagens militares mostram que o Kremlin não deseja a paz, mas a sobrevivência do regime. A proposta ucraniana está sobre a mesa e conta com o apoio total dos parceiros ocidentais que espelham a diplomacia ucraniana. A Rússia precisa tomar medidas urgentes para pôr fim à sua agressão, se quiser evitar um colapso total de sua estrutura federativa. A paz é necessária, acho que todos nós concordamos com isso, mas ela só virá quando a liderança russa entender que a Ucrânia não pode ser subjugada e que o custo da guerra é insustentável. O desfile de 9 de maio, ele pode até acontecer, mas ele ocorrerá sobre os escombros de uma economia regional devastada e também uma honra militar perdida. Então a situação está muito feia, o Putin andou demais numa direção errada, nunca aceitou as perdas, sempre chamava de mentiras e sempre achava que a Ucrânia não ia avançar, mas avançou. Tanto que agora ele tem medo até dos drones que vão a Moscou, para ele e os seus não serem pegos, atingidos pelos mísseis ou drones. A estratégia de Zelensky de expor as brechas na defesa aérea russa é o golpe de misericórdia na propaganda de invencibilidade do Kremlin. Moscou está sitiada pelo próprio medo, retirando armas de suas fronteiras para proteger um palanque político que já não convence mais ninguém. Eu diria que, inclusive, é limitada a capacidade da Rússia, já mostrou isso, A superioridade da inteligência ucraniana garante que cada erro estratégico de Vladimir Putin seja transformado em uma oportunidade de avanço para a liberdade. A mancha da vergonha que cairá sobre a Rússia nesse feriado será o prelúdio de uma derrota ainda maior para o regime invasor. A paz verdadeira só será alcançada com a retirada total das tropas russas e o reconhecimento da soberania inabalável da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.